da TV Cidade. Hoje, Viajando com a TV Cidade está aqui no Moinho Covolã, que começou a sua construção em 1937 e acabou em 1942. E é uma das poucas construções históricas ainda presentes hoje aqui no centro de Farroupilha. Estamos aqui agora com o Gustavo Covolã e com a Natália Malfatti, que tem tocado o projeto, e vamos apresentar agora a parte do museu. Obrigada por ter nos recebido. Imagina, nós agradecemos. E então aqui é a parte do museu. Isso, a gente é o único museu registrado no IBRAM, no Sistema Nacional de Museus. A gente está nesse catálogo nacional, né? A gente tem, com muito orgulho, a gente conseguiu esse título, né? E muita dificuldade. E a gente tem um monte de projetos, assim, a gente tem a maquete do moinho, que a gente vai fazer um movimento, né? Ela vai reproduzir todo o maquinário e dar movimento nessa maquete para as escolas entenderem como funcionava o moinho, como era o processo de farinha, que é um processo muito dispendioso, né? Muito... Como era o processo na época. Isso. É como funcionava o maquinário, né? Sim. Então todas as peças que tem aqui são do moinho, né? Do maquinário. E então foi feito um trabalho museológico, né? E catalogado, foi feito, tem um livro-tomo de todo esse acervo, né? Então todas essas peças têm um catálogo, né? E todas são originais. Sim, isso, foi feito um estudo de cada peça, né? Por uma museóloga, né? Que fez todo esse trabalho. Então foi feita toda essa análise de cada item, para que servia, o nome, catalogado tudo, e tudo isso foi registrado no IBRAM, né? Tipo, então ele é um museu que tem esse... É tipo um selo de que era isso mesmo. Isso. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus, né? Sim. Então ele tem essa medida protetiva com o acervo, tem que ter todo um cuidado, né? Até para mover o acervo, fazer qualquer restauro, qualquer coisa, né? E então, quando que iniciou o teu trabalho aqui no museu? Quando tu chegou, o que tu viu e por onde tu começou, sabe? Olha, eu morei no Ceará, e aí quando eu voltei para cá, eu encontrei esse prédio abandonado e estava sendo invadido, usuários de droga, enfim, estava depredado, estava caindo, né? E isso me deu uma tristeza muito grande, porque me falavam que lá no Ceará era um estado pobre, e eles não são pobres, eles são muito ricos, eles conservam a sua história. Sim, verdade. E aí quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, que eu vi isso, eu vou restaurar o moinho. Sim. Que estava jogado, e sabia que isso não ia ser fácil. Não ia ser fácil, e não poderiam deixar isso acontecer, deixar cair 99, o prédio, né? Isso em 99. Isso. E aí, sem recursos, assim, mas com muita vontade, eu devagarinho fui fazendo aos pouquinhos. Aí eu descobri que eu conseguia fazer as janelas, e aí fui me encantando pelo restauro. Isso deve ser, cada detalhe é uma obra. Aí no restauro eu entendia como eles faziam, como era feita a fabricação, né? E muito eu acompanhei meus tios trabalhando também, então eu peguei isso no sangue deles, de ver eles e acompanhar eles trabalhando no moinho, né? Então o moinho ele começou a construção em 1937, isso me corrige? Não, ele de madeira, ele começou em 1920, era um moinho de madeira, com motor a locomóvel, motor a vapor. Né? Então em 1932, por aí, Natália? 1926 começou a obra. Isso, começou a obra. Foi de 26 a 32 foi começada a obra desse moinho, né? Em alvenaria. Em alvenaria. Aí foi conseguido a família Fetter, tinha olaria aqui perto, então foi adquirido os tijolos da olaria Fetter,
e foi construído primeiro a parte do meio, primeiro a parte central. Que era a parte do maquinário, né? Da Sim. produção em si, né? Então foi feito pela parte E ele central. ele teve a função de moinho até que ano? Até 1986. 86, É. aí fechou. Isso. Até 1973 ele produzia farinha de trigo. Só que aí o Moinho Tondo comprou a concessão dos moinhos menores, né? No YouTube de Caxias da farinha orquídea, né? Sim. Conhecida. Então aqui parou de produzir farinha de trigo, só produzia farinha de milho até 1986. Tá. Né? E aí que começou a sucatear e começou. Isso. Enfim, ficar abandonado. Sim, dá muito custo de manutenção, Manutenção. um prédio enorme, né? Antes do projeto de restauro, o Gustavo até fazia as atividades e outras atividades, serigrafia, ele tinha serigrafia aqui, né? Tipo, eu não tinha pensado nisso, né? Sim. Foi depois dessa volta dele que ele, brilhou assim, viu lá, né? Teve como exemplo. Sim. E a ideia inicial era fazer o bar, né? Sim. Que é o que sustenta, vamos dizer, o moinho, o restauro até hoje, né? Sim. Então a ideia dele inicial era o bar. E depois, com o tempo, foi vendo o potencial e toda a importância disso, também. e toda a importância histórica. São né? 4 andares. São 4 andares e subsolo. Nossa, É, muito espaço. É muito espaço. Então a gente tem um projeto, né? Além do café, do museu, enfim, tem outros projetos também de um co-work, né? Com oficinas, com workshops, cursos que já acontecem hoje, né? Então tem um grande projeto. E aqui no museu, tem alguma peça assim que foi mais Tem. difícil? Algum Tem. xodó assim pra Olha, nos o mostrar? coração do moinho é o pistão, né? E esse motor ele era muito tecnológico para a época. A Farroupilha não tinha luz, quer dizer, existia a luz de uma represa, vinha um fiozinho de luz lá do 30. Então não chovia, não tinha luz, chovia pouco, E ele é todo... chovia muito no... Nossa, é todo um ferro. ele era um pistão a gasogênio da Termoelétrica Força e Luz em Montenegro. O maquinário todo foi importado da Alemanha, né? Até tem aqui uma tábua da caixa do maquinário, né? Tá escrito Alemanha Ocidental, né? Então o maquinário, na época, esse moinho, ele tinha tecnologia de ponta, né? Porque ele tinha todo o maquinário importado da Alemanha. Aí ele comprou esse transformador gerador, né? De Isso. Montenegro, que pesava 10 toneladas. Aí então tinha um dos tios do Gustavo, que ele era engenheiro autodidata, né, o Nino, e ele ajudava a desmontar essas peças, montar todo o maquinário, né, diz que era uma pessoa muito inteligente, assim, pegava qualquer manual, em qualquer idioma e fazia tudo, né. Sim. Então foi trazido pra cá, isso de trem, né, desmontado, e foi montado aqui o coração do moinho, que tem o pistão e o motor, né. Que ele era autônomo em geração de energia para ele. E aí tá relatado no livro do Dr. Roser, né, sobre a geração para o município, né? Sim. Então no período da Segunda Guerra, com a escassez do combustível, né? Então o moinho gerava energia para os hospitais, né? Tipo, São Carlos e o Cibele, né? Cibele. Isso, os 2 hospitais da cidade, né? Então tinha essa importância, assim. Até tem muitos senhores que contam para nós, né? Que vêm aqui, né? E tipo, voltam no tempo e relatam, né? As vivências da época, assim, né? Então é bem legal. Ele tem uma curiosidade que ele é considerado o prédio mais alto da região nessa forma de construção. Ele não tem cimento, ele é todo de barro, quer dizer, era cal e areia, né? Sim. Então nem em Caxias tem um prédio tão alto Dá nesse sistema pra ver até construtivo. aqui nessa parede, né? Que ele é só tijolo e barro. Dizem que foi usado 13 sacos de cimento para construir o moinho. Era só nas soleiras das janelas, que é onde tem mais desgaste, né? E o resto é tudo com barro, né? Ele não tem nenhuma viga assim de concreto também, né? Toda a madeira que tem aqui no moinho é original, né? Toda a madeira, toda a estrutura dele é original, ainda da época, né? Então diz que eles montavam ele por andares, né? Ia amarrando o piso, né? Ia assentando o piso e ele ia fazendo todo esse trabalho. Assim, que foi uma a UX fez um trabalho sobre o moinho, né? É um trabalho acadêmico muito bem feito, patrocinado pela UX, assim, tá saindo um livro agora impresso, né? A arquiteta Clarissa Zanata que fez. Isso.
E então, para mostrar assim a importância que o moinho teve na época. E ele fica aberto à visitação, ou como é que funciona? Eu estou passando por Farroupilha e eu quero conhecer, ou moro aqui, como é que funciona? A gente, então o ano passado, não foi o ano retrasado, a gente já tá perdida. A gente abriu o café, né? Que com essa proposta, porque antes o museu abria alguns horários, tipo à tarde. Sim. Ou menos dias. Aí com a proposta do café, que várias até pessoas da cidade, né, tipo, abra um café, que eu acho que é legal pra gente visitar e aproveitar o lugar, né. Então a gente fica aberto, né, pra visitação no período do café, né. E aí o pessoal vem visitar, a gente faz todo o tour, né, mostra todo, apresenta o museu. E ele tem um custo, o tour? Não, é gratuito? É gratuito. Sim, aí o pessoal vem, ou em outros eventos também, né, já teve desfile aqui no museu, né. Muito interessante para fotos também. Para fotos, usam bastante para fotos, né? E até o desfile no museu foi uma coisa muito, assim, até o pessoal tava inspirado na Vogue, assim, em outros lugares que fazem prédios antigos, né? E foi muito lindo o desfile pelo Senac, que fez o desfile aqui, né, promoveu. Então tem essas outras atividades, tem os piqueniques culturais, né, que a gente fez no ano passado. E esses piqueniques também tinha o tour pelo moinho, contando a história, então muitas pessoas vêm, conhecem, né? Enfim, a gente tá aberto, né, no período do café, então para visitação, né? E a gente recebe muitos turistas, assim, principalmente mais tá de fora da cidade do que aqui da cidade, né? Sim. Ou a galera que vem pros eventos, assim, mais focado ou o público jovem, ou o público também de todas as idades, né? Que tem outros shows, ou piquenique mesmo, né, para famílias. Escolas também vêm visitar muito, né? Então vem esses turistas, né, de fora, enfim, todo o país, assim, e até de fora do país, a gente recebeu vários, conhecer, né, o espaço, que é uma coisa curiosa, né, tipo, passa, vê, ali tem algo, né, então é bem interessante. Agora a gente está com o projeto de fazer o museu virtual, né, que é para não precisar vir até aqui, como a gente está com esse problema agora. Então a gente está digitalizando tudo esse acervo. Isso. E contar a história, que a história eu não conhecia a história da cidade, fiquei conhecendo pelo seu Buscaíno, né, que me contou a história da família dele e ela se liga à minha família, né. Aqui é a Invernada dos Negros. Então é uma exposição fotográfica e também tem um documentário, que é um curta, da Transi Filmes de Caxias. E ela ganhou o concurso o prêmio, né, na verdade, Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras. Então é a história desse povo, né, que são quilombolas, né, da cidade, agora me peguei na cidade, de Campos Novos, em Santa Catarina. Então esse documentário até tem no site da Transi Filmes, tem o documentário contando a história do como aconteceu toda essa trajetória, né? Então é um povo que recebeu uma herança, acho que tem uns 4 ou 5 no Brasil, que são quilombolas que receberam essa herança, né? No caso, receberam as terras de herança, né? Porque o patrão deles, na época, ele não tinha filhos, né? Nesse caso, então ele deixou, né? Faleceu e deixou para eles. E eles tinham que cuidar da esposa dele até que ela falecesse, né? Então foi assim que eles receberam. Aí depois teve uma época que o governo tirou, acho assim, um advogado se meteu na história, tirou essas terras, parte delas, né? E eles tiveram que provar que eles eram quilombolas mesmo, né? Que eles tinham recebido, foram escravos, né? Aí tem um quadro aqui até que fala que eles têm acho que uma das provas foi o cemitério deles, né? Que é de 1873, tem aqui uma placa, né? O cemitério em si comprovou, né? Tipo, que eles estão ali há muito tempo, né?
parte fica abaixo do museu, né? Então essa parte do museu foi construída em 1940, foi um pouco depois das outras duas primeiras partes. E aqui servia de depósito dos grãos, né? Então chegava a granel, em sacas, e era tudo feito um depósito aqui no subsolo e no andar de cima também, né? Essa parte aqui do primeiro bloco, né, do prédio, funcionava o comércio, né, da farinha, né? E também era a moradia da família. Que aqui tinha essa parte com as janelas com tampos, né? Que daí era a parte da moradia mesmo, né? Por isso que todo o resto do moinho ele só tem janelas, só o vidro, né? Tipo, então porque era a parte industrial do moinho, né? É a festa, que é o lugar que mais enche, né? Aqui é o palco que acontecem as festas no moinho. Isso. Então ele foi todo feito com peças que sobravam, que tinham aqui no local. As janelas, foi um caminhão que tombou ali na curva da Julieta. Aí eu fui lá, aproveitei os vidros e descobri que eu conseguia rejuntar esse vidro. E fez todo esse... Então eu economizei muito, ele demorou, mas eu economizei muito, né? Aí também eu aperfeiçoei, fiz com aquelas janelas lá com bolinhas de gude. Eu fui me descobrindo como um artista, né? Então sempre trabalhando de uma forma que economizava o dinheiro que não tinha e fazia uma coisa... E esses vitrais aqui foi você também que... Sim, isso aqui era tudo com retalho de espelho, que a Tecnovidro me cedia. Aí eu resolvi fazer uma parede diferente, né? Que deve fazer um efeito interessante na noite, na noite né? Foi bem bonito, assim. E aí, quando que foi que começou as festas aqui no moinho? As festas foi dia 27 de setembro de 2008. Foi a primeira festa. Que aí deu a coincidência ainda de ser o aniversário do meu pai, o pai da Natália. Depois que a gente descobriu isso, que deu toda essa coincidência junto. Né? Então, a gente tem também aquelas esculturas. Então, esses pisos que tinham aqui, eles apodreciam com a umidade da parede, né? Então, eu fiz esculturas servindo de pilares para sustentar o piso. Depois, quando eu tirei o piso, elas ficaram sobrando, elas estão aí, que são chamadas os guardiões do moinho, as esculturas. E aí agora, então, por toda essa questão da pandemia, as festas foram suspensas. Mas, enfim, em tempos normais, vocês tinham um calendário ou era todo final de semana? Como é que funcionava? Era quase todos os finais de semana, assim. A gente, daqui a pouco, final do mês, a gente deixava, assim... segurava um pouquinho mais, mas se não todo mês, mais que uma festa. Isso, tinha festa eletrônica, festa pagode, tinha rock, tinha reggae, tinha um pouco de tudo para agradar todo mundo, né? A base mesmo. Então depois eu vou estruturando os pisos, eu fiz esse pedaço, depois esse, depois aquele e por último aquele mezanino. Então aquele ventilador, ele ficou... Não teria como ter um ventilador de 1 metro lá, ele era muito grande, né? Então, o que acontece aqui nos ventiladores? Ele dá muita correnteza e fica frio. Aí eu disse, eu vou botar um ventilador, vou fazer as janelinhas e vou botar uma tampa na janelinha. Aí o que vai acontecer então quando eu abrir? A tampa vai abrir e vai forçar o ar para baixo. Aí eu disse, não quero, vai forçar para baixo no chão, vou botar ela, direcionei a tampinha para esse lado. Então agora tu vai ver o ar, ele vai vir bem aqui onde tá. Pode filmar lá. Então o ventilador liga lá E ele direciona para cá. Eu vou inverter essa. Usando a criatividade para resolver os problemas. E deu certo, assim, eu fui pensando. Forma de... mas a primeira ideia era para não deixar correnteza, porque fica muito frio, era para tampar a correnteza. E aí a segunda ideia foi direcionar o vento quando ele liga, né?
O motor ficava ali do lado de fora e vinha a correia aqui para dentro. E aí então aqui começavam as polias que engrenavam tudo, os andares de cima, era tudo interligada, né? Uma polia vinha daqui, interligava para o outro andar, para o outro, a partir de uma rotação. Até 1950, que aí começou os motores elétricos, aí foi modernizado para motores elétricos daí. Então essas grades aqui, elas pertenciam ao Palácio Piratini. Elas foram forjadas no ano de 1800 e alguma coisa. Quando entrou a nova república, o Getúlio Vargas mandou tirar essas grades porque elas ficaram ofensivas, né? Todo mundo deve saber essa história do Getúlio Vargas com a Alemanha e os Estados Unidos. Então um senhor que conseguiu elas lá, o seu Carvalho, que conseguiu elas lá em Porto Alegre, trouxe para Farroupilha em 1937. E ele viu o valor dessas grades e eu também, né? Então elas estão aí bem encaixadas aí. Eu contei hoje mesmo quantas janelas foram restauradas. Deram 53 janelas, foram restauradas ao total do moinho, né? Então uma média de R$1.000 por janela, mais ou menos. Então é janela, né? Preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e o sabor das manhãs. Diferente da adolescência, naquela época a droga era a tendência. Molequia, um grito sem experiência. Quantas Quebrada era cercada de violência, naquela época a droga era a tendência. Molequia, um grito sem experiência. Quantas crianças que se foram nesse mundão, que não sabiam que o crime era ilusão. Mas nesse tempo eu não tenho mais saudade não. Hoje eles estão então pela educação. Revolução veio da escola. A moda é fazer rima e jogar bola. O futuro é agora. Olha que linda, cheia de graça, criançada brincando, tem roupa na praça. Costas eu não consigo fazer deitar. Sim, né? Vai cair pra mim dizer uma salva de palmas. Não vai.
era tudo bobó. Passaram a moto, viatura e destinado do trenó. De repente Deus ajuda, que é que o Salvador é uma tia quadrada e o cada uma vida na quebrada, que o tortura. Cada um só quer o Suzuki. Até que um dia a vida voltou pra mim. Aquele cara não era tão herói assim. Quando eu me lembro ainda dói. Parece que eu sou sua voz. Você podia estar entre nós, meu super-herói. Quando eu me lembro ainda dói. Parece que eu sou sua voz. Sozinho, não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dor, fiquei de repente, mas o Cristo é diferente, a sombra dele é sempre luz, ele é sempre luz, daquela luz. O projeto que a gente tem para essa área é fazer um projeto assim, contratar vários arquitetos assim, escolher o melhor projeto de se fazer uma rua coberta, que Farroupilha não tem um lugar para receber a comunidade, que a gente sabe que a prefeitura faz vários eventos e eles são cancelados por causa do mau tempo, que é o ano inteiro, a gente sabe, né? Sim. Então toda a cidade tem o seu lugar para receber a comunidade, então a gente está com o projeto agora de fazer uma aba coberta aqui. Aí o espaço é muito grande, né? E quem sabe assim fazer uma praça assim com árvores, com um monumento ao meu avô, que foi um pioneiro assim, Desbravador também. Desbravador, né? Esse é o meu sonho, que eu vou lutar muito para isso acontecer ainda. E esperamos, né, que aconteça. Sim. E que voltaremos aqui então numa próxima oportunidade para ver o andamento do projeto. E sempre que tiver qualquer evento, sempre que tiver qualquer novidade, nos avisem, nos chamem. Com certeza. E a gente vem aqui pra ver e, enfim, pra divulgar também. Então, eu gostaria muito de agradecer ao Gustavo e à Natália pela disponibilidade, pelas informações que foram prestadas e parabenizá-los também pelo trabalho que está sendo feito. Obrigada. Nós agradecemos também a oportunidade.